Olá pessoal, olá vocês aí de casa, estamos aqui para mais um capítulo. Você quer aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental? Fique conosco. Hoje iremos falar sobre tratando transtornos crônicos graves ou complexos. Isso mesmo, estamos indo para o nosso capítulo 10, aprendendo a terapia cognitivo-comportamental. O nosso projeto é Aprendendo a TCC na Prática. Estamos aqui, eu, César Alves, juntamente com Jaqueline Cruz, nesse projeto e seguimos aqui para mais um vídeo, mais uma aula para vocês. Vamos seguindo. Tratando transtornos crônicos graves ou complexos, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a TCC, sobre as pesquisas que foram realizadas e cada vez mais essas pesquisas vêm demonstrando a viabilidade do uso da TCC nesses tratamentos. Muitas pesquisas foram realizadas e vários documentos, vários artigos mostrando a importância da TCC nesses tratamentos. A TCC, em modelos relacionados a terapias para paciente com transtornos crônicos graves e resistentes a tratamento, a gente pode falar sobre o transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, entre outros, aqueles pacientes que são considerados aí difícil, né? E como que seria esse modelo, o modelo da terapia cognitivo-comportamental, dos aspectos da TCC, tudo isso nós iremos falar nesse vídeo agora. Independente do grau de gravidade, a gente sabe que a terapia pode ajudar. O relacionamento terapêutico caracteriza-se pela postura empírica colaborativa, né, gente? A gente sempre fala sobre isso, né? A terapia, ela vai seguir aí uma estrutura coerente. Cada sessão começa com uma programação e os segmentos das sessões termina com um breve resumo e a oportunidade de o paciente dar feedbacks antes de seguir adiante para o próximo item da agenda. Vem falando, né? As tarefas de casa são prescritas segundo o material abordado nas sessões. Lembra que a gente sempre comenta aqui, né, pessoal, em relação às tarefas de casa, o que aconteceu durante a sessão. Você vai passar as tarefas com um objetivo para esse tipo de tratamento. Então, pensar individualmente. As estratégias terapêuticas, elas vão ter como objetivo os aspectos de cognições, sentimentos, comportamentos, os mais problemáticos. Vocês vão ficar atentos a essas questões. Quando indicado parentes e outras pessoas importantes, pode ser convidados. Quando for indicado, parentes ou outras pessoas podem ser convidadas a se juntar à equipe terapêutica para facilitar o progresso na terapia. Como que seria isso? Quando a gente conta com a ajuda de um outro profissional, ou até mesmo a gente pode contar com a ajuda de um pai, de uma mãe, um marido, uma esposa, para auxiliar no tratamento aí com a terapia cognitivo-comportamental, certo? E falando dos resultados, os resultados eles são sempre avaliados. Sim, porque o método da terapia, eles são ajustados o tempo todo para a gente maximizar as chances de melhorar, de dar uma melhor qualidade de vida aí para os nossos clientes, né? Então, a gente vai fazendo aquela avaliação do resultado, verificando o que deu errado, o que deu certo, o que funcionou da melhor forma, para a gente atualizar até mesmo os nossos conhecimentos em relação a isso, certo? Neste capítulo, pessoal, só para a gente dar uma situada, nós iremos examinar brevemente a TCC e os modelos relacionados à terapia que foram adaptados para os pacientes com quadros psiquiátricos graves. É importante a discussão de evidências empíricas para as abordagens, apresentação, diretrizes, em geral. Trabalhar esses pacientes com essas enfermidades mais complexas ou até mesmo debilitantes. Legal? Vamos seguindo aqui. Agora nós iremos falar sobre transtornos depressivos graves, crônicos e resistência ao tratamento. É isso mesmo. O paciente com depressão, mais difícil de tratar, podem ficar desanimados, desesperançados e esgotados com o tratamento, né?
assim, quando a gente fala em relação a isso, esse esgotamento com a busca por um tratamento, você pode receber isso no seu consultório, um paciente com essa demanda. E a dificuldade vai ser em quê? Em acreditar que aquela terapia pode ajudá-lo. É esse que é o trabalho em relação ao feedback e conseguir mostrar para a pessoa que realmente a TCC ela é focal, ela vai sim dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, mostrar as questões do empirismo colaborativo, que o terapeuta não vai fazer isso sozinho, que vai contar com ajuda, certo? Esses indivíduos, normalmente, eles são afetados por pensamentos e atividades lentos, pouca energia, anedonia, sabe? Eles vão chegar muito para baixo. E não é lógico que não vai contar com psicólogo, né, gente? Sempre que eu falar com humor, vamos levantar para cima, não, gente. Mas é interessante trabalhar a empatia, trabalhar o acolhimento, né? E esses quadros clínicos, geralmente, ele acaba sendo útil para ajudar o paciente porque é mais tranquilo para identificar a flutuação do humor. Ao longo da sessão, você sabe que eu sempre indico aqui, né? Fazer a verificação do humor antes do início não, né? Logo no início da sessão, faz a verificação do humor e ao final da sessão faz a verificação do humor novamente, até para você ter essa oportunidade de quantificar se de repente aquela sessão aumentou o humor do cliente, como foi. E falando sobre os sintomas como ansiedade, insônia, pode exigir uma atenção especial, né? Vai trabalhar item por item em relação aos depressivos aí, né, que seria a depressão mais grave. Você vai trabalhar em relação a esses sintomas, tentar ter o foco em cada um desses. Se você quiser utilizar uma sessão ou até mesmo 2 ou 3, quiçá, para tratar cada um desses itens, para realmente dar conta, sabe? Hoje vamos trabalhar essa questão da insônia, agora vamos trabalhar a questão da ansiedade, isso é muito importante. Pacientes com depressão resistente a tratamento frequentemente têm problemas interpessoais e sociais importantes, como conflitos conjugal, perda de emprego ou dificuldade financeira. Isso a gente acaba percebendo, né, que uma coisa vai gerar outra, Claro que a gente sabe que isso já demanda um certo grau de sofrimento, né? Um conflito conjugal, de repente perder o emprego e aí automaticamente está ligado a isso você ter uma condição financeira mais difícil. Então você vai receber esse cliente, ele já vai estar com todas essas demandas para ser trabalhadas até aí. Legal? Seguindo aqui, pessoal, essa questão está na tabela 10.1, alvos e potencial para a terapia cognitivo-comportamental da depressão resistente. A gente vai trabalhar aí pensando nessas questões. Como que a gente vai realizar isso? Prestando atenção nessas questões: desesperanças, anedonia, pouca energia, ansiedade, pensamentos automáticos negativos, as crenças desadaptativas, problemas interpessoais, não adesão à farmacoterapia. Você vai trabalhar item por item em relação a isso. Então, se você de repente entender essa questão, o momento certo e o ritmo das sessões de TCC para esse tipo de paciente gravemente deprimido. Isso deve ser compatível, pessoal, com o grau de sintomas e a capacidade de participar da terapia. Inclusive, se recomenda-se para alguns pacientes, pode ser realizado até mesmo 2 sessões por semana. No início do processo do tratamento, a gente pode entrar com essa intervenção de 2 sessões por semana. E se de repente esse cliente tiver uma concentração afetada, que não der para dar continuidade aos 50 minutos, você pode até mesmo realizar sessões breves, sessões de 20 minutos, de 30 minutos, que é o tempo que você vai ter a atenção total desse cliente.
Então você realiza 2 sessões por semana, com sessões de 20 a 30 minutos, para dar uma melhor qualidade nos atendimentos. Legal? Seguindo aqui, vamos falar sobre o transtorno bipolar, né? Apenas uma minoria de pacientes com transtorno bipolar responde às farmacoterapias padronizadas por longos períodos de remissão. Como que é isso, pessoal? É assim, a gente sabe que o transtorno bipolar, a pessoa está realizando uso de medicação, está fazendo o acompanhamento de maneira adequada, ela vai seguir normalmente, ela não vai ter oscilação nesse humor. Então, assim, você faz o atendimento e deixa bem claro logo no início de que a importância da pessoa estar tomando esse medicamento, estar fazendo o acompanhamento da medicação, né, da farmacoterapia aí que foi indicada para ela, e faz uma psicoeducação em relação a isso, né, a importância da medicação, tal. Até mesmo você pode trabalhar a não adesão ao tratamento medicamentoso, né? É uma das causas aí muito importante em relação à recaída. Porque se a pessoa não tem adesão, ela está melhor, às vezes tomou medicação, não, estou melhor, não tive mais crises, nem fiquei deprimida, nem fiquei na mania e tal. Aí a pessoa acaba parando aí, né, por conta própria de tomar o medicamento e acaba tendo a recaída, né? Então isso é muito importante. O estresse aumenta, a probabilidade de episódio de doença, ao passo que o apoio social tem efeitos benéficos, né? Quando a gente fala do apoio social, é o apoio da família, o apoio das pessoas que estão em volta, né? A maioria das pessoas com transtorno bipolar tende a enfrentar altos níveis de estresse devido a dificuldades conjugais ou relacionais, desemprego ou subemprego, período de total incapacidade e outros problemas que comprometem a qualidade de vida. Imagine aí que a pessoa está num quadro aí da mania, de repente ela pode até mesmo vir a pedir demissão do emprego, largar tudo, e quando essa fase passa, aí vem a hora que a pessoa entra em si, ela acaba entendendo, né, que realmente fez besteira e tal. Então por isso que às vezes a pessoa não para muito no emprego, a pessoa que tem esse quadro de transtorno bipolar, né? Que a gente está trabalhando aí com vocês, essa questão. E aí a gente vai trabalhar todos os passos, né? A biologia do transtorno bipolar, a farmacoterapia desse transtorno, e assim, sabe? Buscar quem está passando esse medicamento. Você vai trabalhar na psicoeducação, o envolvimento, o automonitoramento, metas, né? Logo do início, quando você começa a terapia, ensina os pacientes a monitorar as manifestações da doença. O que é isso? Quando ele está na mania, quando ele está naquela fase mais depressiva e tal, buscando essa questão da estabilidade, né? Então é muito importante fazer essa separação através da psicoeducação, né? Ajudar a separar aí os aspectos sintomáticos da doença dos estados de humor e comportamentos normais. Avaliar como a doença afeta o dia a dia do paciente, desenvolver um sistema de alerta para sinais de recaídas, identificar alvos para intervenções psicoterapêuticas. Isso acaba sendo muito importante, né? Falando mais uma vez de uma tabela que tem aí, a tabela 2.2, 10.2, aliás, na página 176, você vai encontrar aí, pessoal, questão que eu vinha falando, né, da psicoeducação aí. Em relação a educar o paciente e a família sobre o transtorno bipolar, passo a passo, como deve ser feito, como deve ser o tratamento, ensinar o automonitoramento, desenvolver estratégias de prevenção de recaída, intensificar a adesão aos tratamentos medicamentosos, aliviar os sintomas por meio de métodos cognitivos comportamentais, desenvolver um plano para o controle de longo prazo do transtorno bipolar. Ao tratar uma pessoa com transtorno bipolar, fique atento a todas essas questões, pessoal. É lógico que a gente já está falando aqui de forma bem resumida, né? Mas ao receber um caso desse seu consultório, fique atento para cada detalhe desse, pessoal. Então, cada um desses detalhes você vai ter que passar
através da psicoeducação. Legal, pessoal? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que já está ficando um pouco longo, e daqui a pouquinho nós nos encontramos no próximo vídeo. Até daqui a pouco.